O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos na primeira sexta-feira do mês, numa quaresma. Então é uma sexta-feira especialíssima. Se toda sexta-feira é dia de abstinência de carne, lembrando aqui, que carne significa todo animal de sangue quente. Então, boi, cordeiro, carneiro, porco, galinha, outras aves. Não se aplica o termo canônico carne, peixe, ovos e mariscos. Então isso se pode comer. Pois bem, mas se toda sexta-feira é um dia de abstinência de carne, mas as sextas-feiras da quaresma são dias privilegiados de uma maior penitência, é óbvio que, não por lei, mas por generosidade, nós devemos viver as sextas-feiras da quaresma de uma maneira mais intensa. Em toda sexta-feira nós não comemos carne, ok, mas nas sextas-feiras da quaresma, o que nós faremos a mais? Porque senão iremos viver as sextas-feiras da quaresma da mesma maneira que vivemos as sextas-feiras do tempo comum. E lembra, na quaresma nós iremos viver de uma maneira mais intensa, iremos viver a penitência de uma maneira mais intensa. Então, nós somos chamados hoje a viver mais intensamente o jejum. Jejum aqui é a palavra técnica para penitência. As obras quaresmais são aquelas obras bíblicas: jejum, esmola e oração, e que nós chamamos de penitência para o jejum, que é um termo mais amplo, caridade para a esmola, porque caridade é um termo mais amplo, e oração. Então, hoje eu gostaria de falar, de aprofundar um pouquinho mais nesta primeira coluna, nesta coluna da quaresma, que é a coluna da penitência, que biblicamente nós iremos ouvir sempre a palavra jejum. Na oração coleta da missa de hoje, a igreja fez uma súplica para nós. A oração coleta é aquela que o padre diz: oremos. Pois bem, nesta oração de hoje, a igreja fez uma súplica para nós, súplica importantíssima para o tempo da quaresma. Ó Deus, assisti com bondade a penitência que iniciamos, para que vivamos interiormente as práticas externas da quaresma. Então, na quaresma, não só na quaresma, as nossas práticas exteriores precisam sempre manifestar o nosso interior, senão é apenas um ato de hipocrisia, um ato farisaico. Por fora pareceremos belos, mas por dentro podridão. Pois bem, então, já que nós estamos falando aqui das obras de penitência,
do jejum, nós precisamos vivê-lo interiormente, para que aquela atitude exterior seja grata a Deus. E foi exatamente o que não aconteceu com o povo judeu, apresentado aqui na primeira leitura de hoje. Primeira leitura retirada do capítulo 58 do profeta Isaías. Deus diz: eu não gosto do jejum que vocês fazem. Eu não aceito o jejum que vocês fazem. Eu viro as costas para o jejum que vocês fazem. Palavra forte. Ouçamos novamente, Isaías, capítulo 58, versículo 1. Assim fala o Senhor Deus: grita forte, sem cessar, levanta a voz como trombeta, e denuncia os crimes do meu povo, os pecados da casa de Jacó. Eles me buscam cada dia, e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça. Isto é, exteriormente parecia um povo piedoso, que procurava a Deus. Percebe, meus santos, que esta palavra de hoje, ela é dirigida àqueles que têm uma prática religiosa. Para nós, que estamos aqui, nos bancos da igreja, para vocês que acompanham pelas redes sociais, então a palavra de hoje se dirige para nós. Isto é, este povo me busca cada dia, parece que me busca cada dia, que deseja conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e que não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim, diz Deus, exigem de mim julgamentos justos, e querem estar na proximidade de Deus. Perguntam: por que não te regozijaste quando jejuávamos? E o ignoraste quando nos humilhávamos? Isto é, por que é que o Senhor não se alegrou quando nós jejuamos? E por que é que o Senhor ignorou os nossos atos de penitência? E Deus diz: é porque no dia de vosso jejum, aí Ele vai tecer uma lista de atitudes que mostram: no dia do vosso jejum, vós pecais. Isto é, meus irmãos, se nós praticamos o jejum, mas não nos abstemos dos nossos pecados, as nossas obras de penitência são perdidas, a Deus não agradarão. Nós precisamos honrar o nosso jejum com a luta contra os nossos pecados, porque de nada adiantará você jejuar da comida, se você não jejua do pecado. De nada adiantará você deixar de comer carne, de nada adiantará você fazer penitências externas, dormir no chão, cobrir-se de cinza, cobrir-se de saco, bater no próprio corpo, tomar banho de água gelada, não comer açúcar, não tomar café, mas continuar com os pecados, com ódio no coração, alimentando o rancor, com a língua do tamanho maior do que seu braço. Quer dizer, sendo venenoso, venenosa, fofoqueiro, alimentando desejos desordenados no seu coração, tendo um namoro desregrado e nem com isso se importando, olhando para tudo o que deve e o que não deve, na rua, na televisão, no celular, no computador. Ora, de que adianta um jejum assim, se você de verdade não se abstém do pecado? É aquilo que aqui eu me referia ontem, é quando você quer conciliar duas coisas, você quer servir a dois senhores, você colocou muitas práticas de penitência, práticas de oração, até mesmo de caridade durante a quaresma, mas você não largou os seus pecados, e não podeis servir a Deus e a mamona.
Não podeis acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Não podeis estar com um pé nos mandamentos de Deus e o outro pé nos mandamentos do mundo. São João Crisóstomo, falando a respeito dessa realidade, ele tem um texto muito interessante e que eu trouxe aqui para que nós ouçamos. São João Crisóstomo, padre da igreja, ele diz assim, palavras suas: a honra do jejum consiste não na abstinência da comida, mas em evitar o pecado. A honra do jejum, o jejum é o quê? É o abster-se de algo, pois bem, mas a honra deste ato não é o simples fato de você renunciar a uma comida, mas de você renunciar às ações pecaminosas. Quem limita o seu jejum apenas à abstinência de carnes, o desonra. Isto é, aqui é a ocasião de cada um pensar as suas obras de penitência. Como eu estou vivendo? Estamos aqui na primeira sexta-feira do mês. Já vivemos a quarta, a quinta, estamos na sexta-feira. E a pergunta é: como é que você tem vivido? Como é que você está vivendo esses 3 dias de mais penitência? Simplesmente se abstendo de alguma coisa que você disse: durante a quaresma eu vou dormir no chão sobre tarraxinhas. Crê em Deus Pai. Imagine você jogar, que se chama, meu nome, percevejo, né? Aquelas tarraxinhas, você joga as tarraxinhas e se deita sobre elas, ok, Nossa Senhora, misericórdia, é um faquir, né? Mas você está se abstendo do pecado, ou você continua com o coração velho, ou você continua com todas as imoralidades dentro de você, ou você continua alimentando a injustiça, tratando mal os seus funcionários, sendo desonesto com o seu empregador, sendo desrespeitoso com os seus pais, sendo um péssimo pai para com seus filhos, traindo a sua esposa. De que adianta você se deitar sobre brasas, se o seu coração continua no pecado? A honra da penitência é o que? É a fuga do pecado. Se você está lutando contra os seus pecados, não tenha dúvidas de que as suas penitências são agradáveis a Deus. Se você está lutando contra o seu pecado, não tenha dúvidas de que Deus está olhando com agrado o seu jejum. Mas você precisa lutar contra os seus pecados. Continua então, São João Crisóstomo: praticas o jejum? Prova-me com as tuas obras. Se você está jejuando, muito bem, então mostre-me com as suas obras. Perguntas: que tipo de obras? Eu digo: se vires um inimigo, reconcilia-te com ele. Se vires um amigo tendo sucesso, não o inveje. Se vires uma mulher bonita, passe o olhar. Que não apenas a boca jejue, mas também os olhos, os ouvidos, os pés e as mãos e todos os membros do seu corpo. Que as mãos jejuem, sendo puras de avareza e de rapina, de roubo. Que os pés jejuem, deixando de caminhar para espetáculos imorais, para as baladas, para lugares desonestos. Que os olhos jejuem, não se detendo sobre feições belas, ou se ocupando de belezas exóticas, pois o que é visto é comida dos olhos. Mas se o que for visto for imoral ou proibido, macula-se o jejum, mancha-se o jejum e perturba toda a segurança da alma. Mas se o que o teu olho vê for moral, for bom, for santo e seguro, o que for visto adorna o jejum, torna o jejum ainda mais belo. Então, se você, durante a sua prática do jejum,
você pratica a virtude e foge do pecado, o seu jejum é belo para Deus. Se você, durante o seu jejum, você procura conformar o seu coração ao coração daquele que jejuou perfeitamente, o seu jejum se torna belo e agradável a Deus. Então a pergunta é: você quer jejuar de uma maneira bela e agradável a Deus? Ou você quer jejuar de uma maneira indigna e desonesta, desonrosa para Deus? Então, maridos, procurem ser bons esposos, procurem ser um esposo segundo o coração de Cristo. Esposas, amem os seus maridos como a igreja deve amar Cristo. Jovens, fujam do pecado. Está namorando, tenha um namoro honesto. Não há, meus santos, você que está namorando, não há como você namorar abraçado, agarrado à sua namorada e ter um namoro santo, porque você vai pecar. Se você está agarrado à sua namorada, você sabe do que você é capaz. Não há como dar um beijo na boca, aqueles beijos demorados, e você não repercutir no seu corpo sensações desonestas. Ah, padre, quer dizer então que eu vou dar apenas um selinho, no máximo, um beijinho no rosto já está de bom tamanho. Ah, padre, mas assim, é assim que se vai para o céu. Porque se você for beijar calientemente, no lugar mais quente você passará por toda a eternidade, no inferno. Porque você sabe que não é possível você dar como se diz, a expressão é até feia, mas eu vou dizer, dar um beijo de língua e você permanecer na pureza. Não há como. Mas padre, mas se eu disser isso ao mundo, eles vão rir de mim. Mas se você se envergonhar de Cristo diante do mundo, Ele se envergonhará de você diante do Pai. Não tenha medo de ser católico, não tenha vergonha de ser católico, não tenha vergonha de abraçar os mandamentos de Cristo na sua vida. Se você é desonesto no seu trabalho, roubando o seu patrão, como é que você quer viver a sua fé de uma maneira que agrade a Deus? Se você entra naquela TV por assinatura, com tantos programas horríveis e satânicos, literalmente satânicos, chamado Netflix, se você entra ali e assiste a todos e quaisquer programas, como é que você quer então estar vivendo bem e santamente a sua quaresma? Então é isso o que a primeira leitura de hoje, retirada do profeta Isaías, e a leitura aqui, esse texto de São João Crisóstomo, querem nos recordar que nós precisamos que as obras interiores, que as obras exteriores devem ser expressão do meu interior. Se eu sou mal-humorado, rabugento, grosseiro com as pessoas, se eu sou incapaz de ajudar o próximo, porque eu só penso em mim e em mim primeiramente, como é que eu posso dizer que o meu jejum é agradável a Deus se a minha vida continua enredada no pecado? Então, precisamos jejuar de uma maneira agradável a Deus quando nós nos abstemos do pecado. Continua então São João Crisóstomo: não comes carne, então não se alimente de luxúria através dos olhos, porque senão, isso aqui nós precisamos repetir, porque senão vai chegar sexta-feira, hoje, primeira sexta-feira do mês, você não vai comer carne, você vai até acrescentar uma penitência, porque imagine, é sexta-feira da quaresma, então eu preciso acrescentar uma penitência a mais. Ótimo, muito bem, mas se você não viver isso interiormente, na sua alma
e no seu coração, você não vai agradar a Deus. Que também os teus ouvidos jejuem. O jejum dos ouvidos consiste em se recusar a ouvir assuntos perversos e calúnias, mentiras e fofocas. A vida alheia, eu não quero nem ouvir. Isso é pecado. Eu não quero nem ouvir. Ah não, irmão, é para você rezar sobre isso. Pois bem, eu não quero rezar sobre isso não. Não quero nem ouvir a fofoca, a maledicência. Não quero ouvir, eu não quero participar disso. Ah, padre, mas se eu disser isso a fulano, a cicrano, ele vai ficar com raiva. Mas eu vou agradar a Deus. Não quero nem ouvir. Então aí você sim, o seu jejum agrada a Deus, porque os seus ouvidos também jejuam o pecado. Continua, já estamos aqui no finalzinho. Que a boca também jejue de falar coisas desonestas, vergonhosas e ficar reclamando. Que a boca então jejue, não apenas quando não come, mas de ficar reclamando. Tudo é motivo de reclamação. Então para de reclamar. Mas o que eu estou reclamando é lícito, pode ser até lícito, no sentido de que eu tenho motivos para reclamar, mas eu posso jejuar, eu posso me calar e a Deus oferecer. E termina então São João Crisóstomo com esta frase lapidar, que é muito conhecida, quando ele disse: de que adianta não comer carne se tu devoras o teu irmão? De que adianta não comer carne se você devora, se você mata o seu irmão? Então nós precisamos, como diz a oração coleta de hoje: ó Deus, assisti com vossa bondade a penitência que iniciamos e que precisamos iniciar. Não é, então tá bom, padre, eu não vou fazer penitência nenhuma. Não, tempo da quaresma é tempo de penitência, precisamos fazer penitência, mas que nós vivamos interiormente aquela penitência exterior que nós estamos fazendo, porque se a penitência não for para eliminar o pecado, ela não é agradável a Deus, que quer ser servido pelos nossos corações. Então que nós, meus irmãos, nessa sexta-feira, peçamos a Nossa Senhora e a São José que nos auxiliem na prática da verdadeira penitência, para que ela possa ser verdadeiramente agradável a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.